Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. Vamos ao texto. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amados irmãos, para nós entendermos o que Naum está nos comunicando no primeiro capítulo de seu livro, nós precisamos entender o contexto a qual Deus deu a ele estas profecias. O livro de Naum ele foi escrito em um período de grande opressão política e violência. A Síria, no momento, era o maior império da época. A sua capital, Nínive, ela era conhecida por extrema crueldade, guerras violentas, humilhação dos povos dominados. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Nínive por conta do profeta Jonas, que resiste ir até a cidade de Nínive, anunciar o juízo de Deus para aquele povo, convidando-os ao arrependimento. E esse era o perfil do povo de Nínive, um povo que humilhava os povos dominados. Israel, especialmente Judá, vivia com medo, sofrendo, vivia injustiça sobre uma ameaça constante. Então, Naum surge como um profeta com uma mensagem clara. Primeira mensagem: Deus não é indiferente à injustiça. Segunda mensagem: o mal não terá a palavra final. Agora veja o contexto a qual o profeta Naum é levantado. Em meio a um cenário de degradação, em meio a um cenário de sofrimento, em meio a um cenário de extrema crueldade, de guerras violentas e de humilhação dos povos dominados. E aqui nós já temos uma direção para o nosso dia. Mesmo quando estamos em meio a problemas, a dificuldades, a um cenário de violência, Deus levanta os seus escolhidos para serem voz de uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de justiça. E não a justiça como os nossos olhos enxergam a justiça, a nossa forma de exercer a justiça, mas uma justiça que é soberana, a justiça do próprio Deus. Então, em meio ao problema, em meio à dificuldade, Deus tem uma palavra de restauração para o seu povo. Então, a grande lição de Naum, capítulo 1, versículo 7, é que Deus continua sendo um refúgio seguro em tempos difíceis. Veja que o profeta utiliza uma palavra, uma fortaleza no dia da angústia. Nos tempos antigos, as fortalezas podiam ser torres elevadas, torres que eram construídas de forma bem fortificada, colocadas em pontos estratégicos para servir do que o nome já aponta, de fortaleza. Era um local onde o soldado podia correr e lá se refugiar em meio à guerra, em meio a tempestades, a inundações. Era inabalável. Então veja que o Senhor não fala de um cárcere, o Senhor fala de um refúgio. Porque o cárcere, você entra, não sabe que horas você vai sair. No cárcere, você entra e fica ali recluso. Agora o refúgio não. O refúgio é diferente de um cárcere privado. O refúgio é onde você entra e pode permanecer, porque enquanto você estiver lá, tudo que é necessário para a sua sobrevivência está dentro do refúgio. Então, irmãos, quando a angústia vier, quando os dias difíceis parecerem ser maiores do que as nossas forças, que possamos lembrar que existe uma fortaleza, um local estratégico, a qual nós podemos entrar e permanecer, e o melhor, em segurança, porque no cárcere você não tem segurança. Agora, na fortaleza sim, você pode entrar e se refugiar. Naum é muito bonito porque ele inicia dizendo que o Senhor é bom.
E eis aqui uma verdade que nós precisamos repetir: o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. E é isso que Naum vem trazer para aquele povo. Mesmo quando tudo ao redor parece instável, injusto, ameaçador, Naum profetiza em um contexto de opressão, em um contexto de medo. E ele afirma algo poderoso: Deus é bom. Irmãos, vamos parar. Vamos parar de reclamar da igreja. Vamos parar de fazer da nossa vida um testemunho contrário. Nós precisamos, irmãos, dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus restaura. Sim, irmãos, a caminhada tem suas dificuldades, porque, aliás, a igreja é formada de homens, de pessoas com vícios, pessoas com problemas, com dificuldades, sim. Mas Deus é bom, que nenhum mau testemunho, irmãos, coloque em xeque quem Deus é para nós. Nós, seres humanos, falhamos, erramos, julgamos, mas Deus é bom, confie nele, ele é essa fortaleza. Ora, se ele é uma fortaleza, então Deus protege. Deus conhece pessoalmente quem confia nele. Naum está falando de intimidade, de conhecimento. E conhecimento nós não adquirimos à distância. Não tem como você dizer que conhece o outro se você não convive com o outro, se você não constrói com o outro intimidade, proximidade, relacionamento. Então, ora, se Naum diz que ele nos conhece, que ele conhece os que confiam nele, ele está falando de um Deus íntimo. Ou seja, confiar em Deus não é algo abstrato. Nós não confiamos em uma fábula, nós não confiamos em um ser mitológico, nós não confiamos em algo abstrato. Nós temos um relacionamento real com ele, onde ele vê, onde ele conhece e onde ele cuida. Então, de que forma podemos aplicar este versículo no dia de hoje? Primeiro, nos dias de ansiedade e pressão. Quando surgem preocupações com o trabalho, aquelas preocupações do dia a dia, família, futuro, saúde, esse texto nos chama a correr para Deus, não para o desespero. Não corra para o desespero, corra para a fortaleza, corra para este Deus que quer ter com você intimidade, que conhece o som da sua voz, que conhece aquele que tem depositado nele a sua confiança. Quantas pessoas têm corrido para o desespero de um copo de uísque, para o desespero de um pino de cocaína, para o desespero de uma noite depravada? Não, mas o Senhor está nos convidando a correr para essa fortaleza. Foi o que Jesus disse: vinde todos vós que estáis cansados. Esta palavra é para você que está cansado. Essa palavra é para você que muitas vezes quer correr. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, eu tenho vontade de às vezes sair correndo, gritando. Essas pessoas precisam de uma fortaleza. Essas pessoas precisam correr para um lugar de segurança, um lugar seguro. E aqui Naum está nos apresentando alguém que é bom. Não só do falar, mas alguém que é bom na sua essência. Na sua essência não há mal algum. Alguém que é bom de verdade. Pergunte aí quantas coisas na sua vida você diz que são boas. Eis alguém aqui que é bom de verdade. E vamos para uma pergunta prática. A gente precisa nos perguntar: onde eu tenho buscado segurança quando a angústia chega? Quando a angústia bate a tua porta? Como estava batendo na porta daquele povo de Judá, lá em Nínive. Para onde você tem corrido? Onde você tem buscado segurança? Segundo ponto, confiar mesmo sem controlar tudo. Confiar em Deus não significa que tudo ficará fácil. Não é sobre isso. Mas também que nós não estamos sozinhos. Não é fácil, mas não estamos sozinhos. Vai ser difícil? Vai, mas não estamos sozinhos. Ele é a fortaleza no dia da angústia, não apenas depois que ela passa. Não é uma ajuda temporária, é uma ajuda permanente. Ele permanece conosco. E por último, ser conhecido por Deus. O texto diz que ele conhece os que confiam nele. Isso traz dignidade. Isso traz descanso.
você não é invisível para Deus. Você pode receber essa verdade aí, em nome de Jesus. Você não é invisível para Deus. Eu vejo pessoas dizendo, onde Deus está? Em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas guerras, em meio a tanta maldade. Muitas dessas maldades nós as cometemos, tá bom? Não esqueça disso. Então a pergunta também precisa nos incluir. Muitas pessoas perguntam, onde está Deus? Deus está aqui, disponível, irmãos, para todos aqueles que querem se achegar, para todos aqueles que querem ter uma vida diferente. É fácil? Não, não é fácil. Mas Ele caminha conosco. Ele caminha conosco. Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu vou repetir. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu irmão, minha irmã, não sei em qual horário você está participando deste devocional. Eu preciso lhe dizer, Deus tem cuidado de você. Mesmo que pareça que tudo está desmoronando, Deus tem cuidado de você. Então se esconda debaixo dele. Entre nessa fortaleza. Irmãos, mesmo em dias difíceis, Deus continua bom. Ele não muda. Ele continua sendo bom, presente e atento àqueles que confiam nele. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia. E que bom saber, ó Deus, que o Senhor é bom. Quantas coisas nos foram apresentadas como boas, mas que ao decorrer do tempo falharam, se deterioraram. A sua bondade não perpetuou. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é presente, o Senhor é fortaleza. Ah, Pai, que possamos correr para Ti no dia da angústia e ser fortalecidos. Obrigado, Senhor, por nos conhecer. Obrigado a Deus, porque diante de vós nós não somos invisíveis. Obrigado, Senhor, porque o nosso sofrimento é conhecido ao Senhor. É o que nós oramos e agradecemos. No nome de Jesus, amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.